é verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou, e tudo deve a esta existência, e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é o seu pai, a lua, sua mãe, assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. E terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecer de ti. E assim o mundo foi criado, e é por isso que sou chamado de Thoth, o Trismegistus, porque possui o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da grande obra mestra alquímica, da grande obra mestra do sol, aqui está dito e se encerra tudo. Coloque na sua consciência que o que Deus não criou não existe. A doença não faz parte desse nosso universo. É o humano que vive ela. Ele cria a doença e habita nela. E ela, sim, explora o humano. Tudo é uma consciência. Tudo é uma questão de você entender como esse universo funciona e começar a mudar isso. Começar a colocar foco no que é bom, no que é belo e no que é grande, sem realmente deixar que as coisas não favoráveis interfiram na sua vida. Sempre tem que colocar uma pitada de otimismo, de coisas favoráveis, e sempre crendo que tudo dá certo, independente do sabor das coisas que você está vivendo hoje. De repente o sabor não é tão bom assim, talvez um pouco mais amargo, um pouco mais salgado, ou sem açúcar total, mas é o que temos para hoje. Então realmente aceite isso, agradeça e mude, transforme. É para isso que o conhecimento existe, é para isso que o estudo existe, para que as pessoas cada vez mais aprendam e comecem a mudar a vida, comecem a viver num mundo melhor, num mundo diferente, saindo dessa coisa da mente coletiva, dessas coisas que todo mundo fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, vive a mesma coisa, a mesmice. Então se habita nos mesmos problemas, nas mesmas manifestações não favoráveis. Devagar as pessoas vão entendendo um pouco, né? É uma coisa um pouco diferente. Eu sei que o que eu falo, o que eu faço não é uma coisa muito... É normal, mas não é muito normal no cotidiano das pessoas, né? E então as pessoas que estão ouvindo a rádio há algum tempo começam a entender um pouco disso e vai mudando um pouco a forma de pensar, tudo vai melhorando. Toda a ideia é isso, trazer cada vez mais um benefício a todo mundo, né? Então, se eu estou aqui hoje, não tem acaso, de alguma forma eu cheguei aqui, né? Teve um caminho para chegar aqui. Então, tem pessoas para ouvir, tem alguém para atingir aí, tem alguém para ser mostrado um conhecimento. Então, tá aí. O rádio ele tem essa função de manifestar, ainda bem, de comunicar. E hoje, realmente, as pessoas estão buscando mudar a vida, melhorar. Então, tá aí uma grande oportunidade de começar a entender um monte de coisa e realmente mudar, sair fora de um mundo aí problemático, que assim é dito, que ele não existe, mas as pessoas transformam assim, e você poder manifestar cada vez mais o bom, belo e grande que eu sempre falo, né? Viver realmente o que é seu de verdade, poder receber essa grande herança divina aí que o universo te dá, tudo de bom, né? Sempre é maravilhoso, né? O sol, a lua, a água, o mar, os movimentos, tudo está aí para beneficiar a pessoa, tudo é perfeito, o universo ele é perfeito, ele é maravilhoso. Então as pessoas aqui não enxergam isso, não dão atenção, às vezes acordam, dormem e nem lembram que o oxigênio está aí fora, que você respira, né, que o sol desponta e assim por diante, né? Só sabe se lembrar se está frio, está calor e assim por diante, e reclamar. Se está quente, reclama, se está frio, reclama e assim por diante, né? Então tem que mudar isso, tem que entender as coisas, né? Devagarinho, a coisa a gente vai
colocando isso em doses assim bem homeopáticas. Deixa eu abrir aqui, ó. Boa tarde, Edivan Alcides. Gostaria de saber o que você acha das pessoas que delegam a terceiros a responsabilidade por estarem doentes. Por exemplo, a inveja. Que conselho dar a essas pessoas? Cida da Vila Alpina. Primeiro, você não pode colocar a culpa em ninguém, porque ninguém é responsável. Se você vive uma enfermidade, uma doença, você criou para você. Você permitiu também que aquela pessoa fizesse coisas a você, né? Então, eu sempre digo, largue as pedras, largue as coisas que estão no meio do caminho. E tem que ter coragem para isso, tem que mudar. Então, aprender aí a rezar bastante, orar do seu jeito, meditar, como eu falo, né? Tem muito ensinamento aí, procura ouvir um pouco mais os vídeos, entre nos programas que estão gravados, e tem que mudar isso, né? Porque não é justo você colocar ali o problema no outro. Então, tem pessoas que, por exemplo, não conseguiram fazer uma faculdade, estudar, põe a culpa no pai, na tia, na mãe, no papagaio, quer dizer, alguém tem que ser culpado, sempre é assim, né? Então aquela pessoa pede a conta de um trabalho e ela fala assim, eu pedi a conta porque eu não aguento encarregado, porque eu não aguento não sei o que lá, porque eu estou cheio. Não, cara, você pediu a conta porque você quis. Entendeu? Então todo mundo faz porque quer. E coloca a culpa no outro, porque é mais fácil. Só que com isso é a hipocrisia, né, Edivan? Então ele começa a criar um problema muito grave para a vida dele, só que ele não percebe isso. E daqui a algum tempo que acontece, a coisa começa a ficar cada vez mais forte, né? Começa a piorar. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Nunca se deve colocar a culpa em ninguém, nunca faça isso. Assuma a responsabilidade e mude a sua vida sozinho. E se afaste de pessoas negativas, né? E de repente vai empurrando a culpa, né, para o outro. Não, a culpa é dele. Mais fácil, né? Não tem nada a ver comigo. Mais fácil. Assuma. E não é esse o caminho não é esse. Tem que assumir a sua postura. Se a pessoa está adoecida, ela tem que entender que aquela doença não é dela, não pertence a ela e tem que mudar isso. Fazer os tratamentos necessários tem que ser feitos, se cuidar e tudo, mas ter muita fé, crer que ela não tem nada e que ela pode reverter isso de alguma forma. Tem que mudar isso. Se ela ficar alimentando a doença, então realmente ela vai cada vez mais absorver aquilo e o caminho sempre não é muito interessante. A Cida agradeceu aqui, ó. Concordo, obrigada. Amém, é isso aí. Então as pessoas estão aí conectadas, aí ouvindo, sempre estão aprendendo alguma coisa, outros já ouviram isso, ouvem novamente, reforça e assim por diante. Então todo aprendizado é isso, né? Tem muitas coisas que você aprende quando é criança e vai repetir aquilo a vida toda. A matemática sempre vai ser a mesma, mas você vai usar ela a vida toda e você pode às vezes ter muitos acertos com ela, ter coisas não favoráveis e assim por diante. Então quanto mais você estudar, aprender, desenvolver as coisas, mais você ganha com isso, mais você cresce. Esse é o caminho, né? O caminho da positividade, o caminho do acerto. Então tem que entender que você deve errar o mínimo possível e até chegar num ponto que você não deve mais cometer erros na sua vida. Tem que mudar isso aí, né? Viver uma vida de acertos. Então é muito comum uma pessoa ter um problema e falar assim, puxa, onde é que eu estou errando? Ela deveria perguntar assim, aonde devo acertar? Então, quer dizer, ela já mudou todo o caminho. Aí ela começou, eu vou ter que acertar aqui. Onde você está errando? Estou errando aqui. Mas e daí? Só mostrou onde você errou. E daí? Como é que você vai mudar isso? Então, onde devo acertar é aqui. Então, vou fazer o que é certo. Então, muda. O universo ele te mostra, ele te surpreende todos os dias, né?